Olá, amigos, sejamos todos muito bem-vindos a esse trabalho que faz parte do atendimento espiritual aos encarnados, onde estamos já na sexta semana falando sobre dependência. E hoje, no último roteiro desse módulo, né, vamos falar sobre o que fazer, como agir com um dependente químico. E por mais que nós pensemos que esse tema não tem a ver conosco, não estamos vivenciando isso nesse momento. Nós vamos perceber que tudo que aqui nós abordarmos pode se aplicar de alguma forma na nossa vida, porque estamos falando à luz da doutrina espírita. E por vezes é interessante também nós termos essa noção de como agir com dependente químico, porque quando a dor penetra no nosso lar, por vezes nós entramos em aquilo que os estudiosos da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria chamam de mecanismos de defesa. Nós não queremos ver que aquele anjo na condição de um filho amado, aquele ser que nós amamos demais, ou qualquer outra pessoa que esteja no seio familiar, nós não queremos lidar com a realidade de que esteja dando um mau passo. Então, a nossa consciência acaba por ativar esses mecanismos de defesa, que são inúmeros, mas nós podemos citar alguns que são a negação. Nós nos recusamos a entender que sumiu alguma coisa dentro de casa, que o nosso filho, o nosso amado está se envolvendo com esse tipo de substância química. Nós não queremos ver que um ente muito amado nosso está tendo algum desvio de caráter, não somente nas drogas, mas toda situação que vai nos causar muita dor, a nossa consciência, ou melhor, a nossa mente, por si só, ela ativa esses mecanismos de defesa e nós entramos em negação. Ou, por vezes, nós ativamos outros mecanismos, como a projeção, nós projetamos esse problema para outros. Ah, isso aí foi porque ele andava com aquela turma, foram aqueles amigos que influenciaram. Isso aí, então, nós tiramos a culpa que nos cabe ou que cabe a esse ente querido que nós não queremos enfrentar e nós douramos a pílula naquela gíria que conhecemos, nós não enxergamos a realidade como ela se apresenta. Esses subterfúgios da nossa mente, esses mecanismos de defesa, acabam fazendo com que nós nos fiquemos iludidos e não enfrentemos esse problema tão cedo quanto seria o ideal. Então, por vezes, é interessante nós assistirmos, ouvirmos essas orientações para que talvez um sobrinho, talvez um amigo, talvez um vizinho, cuja família não esteja tendo essa visão por muito amar, não estejam tendo essa observação, nós podemos entrar ali e abrir os olhos, não é mesmo? Por vezes nós pensamos, não vou me meter, não tenho nada a ver com isso, ou vão ficar brabos comigo. Realmente, por vezes nós chegamos para alguém e falamos, olha, o seu filho está tendo um comportamento que indica que ele pode estar se envolvendo com drogas, o seu filho não está sendo saudável, o seu filho fez alguma coisa. A gente fala o seu filho, mas isso aí cabe a qualquer pessoa que conviva conosco. Mas normalmente na posição de pais é que nós temos mais essa situação de forma mais generalizada. E a pessoa realmente vai ter aquela explosão, vai ter aquela reação negativa na maioria das vezes, não vai querer ver essa realidade ou vai ficar irritado conosco, vai nos repelir a presença, mas quando nós sairmos, a pessoa vai pensar, e se for? E vai observar melhor. Então, mesmo que nós estejamos agindo com alguma intromissão, claro que nós sempre temos que verificar a nossa intenção. Nós nunca podemos tomar uma atitude como essa com a intenção de macerar o coração do próximo, né? Aquela boa intenção, mas que no fundo tem uma má intenção escondida.
mas sempre com amor, sempre desejando o bem, sempre desejando ver aquela pessoa tomar as atitudes mais corretas. Então, por vezes, nós temos que ter esse conhecimento aqui que nós vamos trazer hoje aqui, a partir do nosso material que o nosso departamento doutrinário nos disponibiliza, que nos traz essas diretrizes, porque na maioria das vezes nós não sabemos como agir enquanto estamos envolvidos com alguém que se envolve com a dependência química. Então, a pergunta que fica, enquanto pais que testemunhamos os nossos filhos ou aqueles por quem somos responsáveis enveredam por esse caminho do mal, nós somos responsáveis? O pai é responsável? Lá no livro dos Espíritos tem essa resposta. Na pergunta 583, os espíritos superiores dizem que não, que os pais não são responsáveis. Porém, quanto mais disposições da criança são más, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do caminho do mal. Nós temos, ao longo das reencarnações, nós vemos que muitas vezes demoramos mais de uma reencarnação, mais de uma existência para conseguirmos nos livrar de um vício que nos é muito penoso. Uma pessoa que é alcoolista, que é tabagista, que usa drogas ainda mais fortes, como já vimos nos trabalhos anteriores que estão no nosso canal, Amigos da Caridade do YouTube, para quem quiser assistir, estão lá salvos, mas que é tão difícil se livrar desses vícios que por vezes nós reencarnamos dispostos a não fazermos uso de tal substância, mas aí chegando aqui na carne nós vínhamos com aquela tentação, aquela tendência, e por vezes nós quedamos mais de uma existência. Portanto, nós não podemos nos culpar enquanto pais, porque aquela criança já vem com aquela bagagem de outras existências e por vezes é uma tendência muito forte que ela ainda não conseguiu, que aquele espírito não conseguiu ainda se libertar. Então, nós, enquanto pais, não podemos nos culpar, nós temos apenas que ajudar o máximo. E quando a criança, o jovem, o filho, ou aquele que está sendo tutorado por nós, não consegue se livrar do vício por negligência e pouco caso que nós fizemos das nossas obrigações, aí sim, aí nós podemos ser então culpados e teremos que responder por isso, por não direcionarmos aquele espírito que estava sob nossa responsabilidade no caminho correto. Porém, quando nós fazemos tudo o que podemos, tudo que está ao nosso alcance, com todo o amor, porém ainda assim aquele ser vai por aquele caminho errado, então nós não somos culpados. Porém, sabemos que dói. Dói muito ver um filho amado, querido, enveredar por esses maus caminhos. Mas nós vamos falar aqui também sobre os recursos para amenizar essa dor e confortar os nossos corações. Então, quando nós descobrimos que um filho ou um ser amado está usando drogas, nós não podemos cair naquela de ficar dramatizando, e é importante nós termos certeza do que está ocorrendo, porque também acontecem muitas palestras em escolas onde dizem, se o seu filho está dormindo demais, não sei o que, nós sabemos que alguns comportamentos são normais até mesmo em certas idades, adolescência, tem aquela preguiça eterna, aquele tédio eterno que faz parte da adolescência. Então, nós temos que ter o cuidado de nos certificarmos do que está acontecendo antes de tomar qualquer atitude, né? E conversarmos muito com os nossos filhos a respeito do que está acontecendo, porque temos que entender como funciona, como eles se sentem. É muito importante nós termos esse contato estreito com os nossos filhos, nós mantermos essa porta aberta. Aquela relação antigamente, onde o pai tinha uma autoridade, a mãe tinha uma autoridade, o filho apenas dizia sim, sim, não, não, não funciona. Mas hoje em dia é preciso ter muito diálogo, muita conversa, porque da porta para fora,
todos estarão dispostos, sendo bons ou maus, estarão dispostos a acolher os nossos jovens adolescentes, estarão dispostos a acolher, e nem sempre com boas intenções, né? O traficante que a gente imagina que seja uma figura com aparência terrível, não, ele pode ser muito sedutor. A pessoa mal intencionada, ela pode se mostrar muito sedutora, muito cativante, muito carismática e pode seduzir o nosso filho, iludir o nosso filho de uma forma muito rápida e muito fácil. Então, por isso, nós temos que conversar muito. Não podemos estigmatizar, não podemos recriminar e nem ficarmos procurando culpados. Às vezes nós temos uma situação dentro de casa e, ao invés de nós nos unirmos enquanto família para procurarmos auxiliar, ajudar na base do amor, nós ficamos num estado emocional abalado, no qual ficamos ali um acusando o outro, né? Ou tentando projetar a culpa sempre para o outro, criando um clima ainda muito pior, muito mais enfermiço dentro do lar, do que se nós mantermos a calma, a serenidade e buscarmos aqui, ó, a orientação de profissionais de confiança. Além da orientação espiritual, da orientação que a casa espírita, por exemplo, pode oferecer. Essas diretrizes estão na obra Como Manter Seu Filho Longe das Drogas, de José Elias Murad. As melhores armas contra a droga são o amor. Nós sabemos que o amor é a base de tudo. Toda a filosofia de Jesus, de qualquer religião, está baseada no amor, em primeiro lugar, a si próprio, né, enquanto pais, de não ficarmos, então, diante de uma situação dessa, não ficarmos nos recriminando e nos culpando, porque isso vai nos paralisar e nos impedir, então, de fazer alguma coisa para tentar reverter a situação. O amor a Deus, a gratidão pela vida, pela oportunidade de termos ali a capacidade, a condição de auxiliarmos esse ser que é um espírito em reeducação e que está cometendo um equívoco, um mau passo, e que nós estamos ali para auxiliar. Isso é uma oportunidade maravilhosa, e que nós possamos fazer isso baseados nesse amor, fortificados por esse amor, muito carinho, muita compreensão, paciência e diálogo. Se nós tivermos esses ingredientes, nós vamos conseguir pelo menos amenizar e melhorar muito. Porque quando nós somos aqueles pais distantes, autoritários, violentos, repressivos, nós vamos estar afastando nossos filhos de nós. Quando nós somos muito severos, os filhos ficam constrangidos, por vezes, de falar sobre seus problemas, sobre suas vivências, suas temáticas, por vezes estão sofrendo até mesmo esse distanciamento. Atualmente nós vivemos um período onde o isolamento acontece não só na sociedade em vista de uma pandemia, mas também dentro do lar. É uma tecnologia servindo alguém aqui, outra tecnologia servindo outro aqui, então nós ficamos muito isolados, cada um no seu universo, e isso causa uma melancolia, uma solidão. E acabam que esses filhos vão se distanciando de nós, que vamos ficar reprimindo por eles estarem no videogame, no celular, na internet, onde estão encontrando companhias que por vezes lhes dão algo que eles precisam muito, que é a atenção, que é serem ouvidos nas suas baboseiras, como nós entendemos. Por vezes a criança ou o jovem quer falar sobre uma experiência que para nós não temos tempo, porque alguns de nós estão ainda mais sem tempo do que quando não estávamos isolados em casa, em home office ou qualquer coisa que o valha. Estamos tendo que nos adaptar a um trabalho de uma maneira diferente, que acaba dando mais trabalho ainda. Estamos tendo que aprender coisas diferentes.
e não temos tempo. Estamos lá envolvidos em conquistar. Conquistar através de uma formação melhor para podermos alçar uma profissão, uma promoção, um salário melhor, buscando conquistar, e acaba que o nosso dia, a nossa rotina fica muito frenética e nós ficamos sem tempo para ouvir uma baboseira do jogo de futebol, uma baboseira do jogo de vôlei, de qualquer outra atividade da escola, um trabalho, uma entrevista, alguma coisa que o filho queira compartilhar que não parece importante, mas para ele é. Ele precisa ter esse momento, olho no olho, e não é um olho no olho vazio. Ele precisa ter essa conexão afetiva de olhar no olho e ver que sentir que está sendo ouvido, de sentir que a pessoa não está ali ouvindo por obrigação e louca depressa para já partir para sua própria atividade. Porque às vezes estamos cansados e queremos tirar aquele tempinho livre para fazer alguma coisa que seja prazerosa para nós. Talvez não queiramos passar um tempo ali conversando sobre coisas que não são tão fundamentais. Mas essa conversa vai ocorrer e talvez seja com pessoas que tragam portas abertas que não são as portas que nós desejaríamos, porque lá fora há muitas pessoas que podem até não ser tão más, mas que são pessoas equivocadas, que têm as suas condutas errôneas e que acham que aquilo é bom, que a vida é curta, que temos que viver com toda a intensidade, que temos que aproveitar esses momentos de uma forma moderna e divertida e intensa, usando-se de substâncias que prejudicam o corpo, a mente, o espírito e ainda nos conectam com espíritos já desencarnados que também estão ainda ligados nessa sintonia de necessitarem desses fluidos, de compartilharem esses fluidos. Então, isso entra num processo bastante difícil de sair, porque quando nós nos fazemos usuários de uma substância, nós angariamos essas companhias que usufruem daquele momento ali, do uso da substância juntamente conosco. E se em algum momento nós desejarmos não usar mais, eles vão, todos esses espíritos desencarnados vão estar ali nos influenciando para continuarmos usando, o que torna a nossa luta muito mais difícil. É preciso ter uma vontade muito decisiva para conseguir nos libertar de um vício. Então, que possamos estar próximos dos nossos filhos, porque nós somos quem mais os ama e mais os quer bem. As pessoas que estão na rua, que são seus amigos, divertidos, agradáveis, modernos, que não são cringe, como agora eles falam, né? Esses aí não vão ter o mesmo amor que nós. Então, quando os filhos perdem a confiança nos pais, tornam-se uma presa fácil para os traficantes. E quando nós olhamos para trás, nós vemos que lá antigamente, quando havia um problema de conduta com os filhos, era muito normal expulsar os filhos de casa. Isso apenas aumenta o desacerto social. Claro que nós só fazemos isso em casos muito desesperados, quando a criança está já que já foi tentado tudo, a criança fica roubando objetos de dentro de casa. A criança, a gente fala, não é criança, né? Mas é esse jovem. É que quando nós temos filhos, eu, por exemplo, tenho filhos já de quase 30 anos e para mim ainda são crianças. Mas quando esse jovem começa assim a pegar objetos de dentro de casa para poder sustentar o seu vício, sem autorização, que é um furto, já é uma situação bastante grave e desesperadora. Alguns pais colocam os filhos para fora de casa, diga, então você não fica mais dentro da minha casa se você não quiser deixar de utilizar drogas, né? Então isso é nós tirarmos de nós essa responsabilidade, porque quando lá no nosso planejamento reencarnatório nós nos dispomos ou pelo menos aceitamos
orientar esse ser que já viemos sabendo, claro que passamos pelo véu do esquecimento, mas enquanto participávamos lá, na maioria dos casos nós conseguimos participar e dar opiniões sobre o nosso roteiro reencarnatório, nós tínhamos consciência que passaríamos por isso. Então nós não podemos abrir mão da tarefa que nos foi dada, porque é nosso. É nosso e nós temos condições. Então, quando o jovem conta com o apoio dos pais, já é um primeiro passo para a sua recuperação. Então, nós temos que procurar ajuda, socorro, nós temos que entender que ele é um doente, né? E uma observação que é muito importante que nós façamos é que, infelizmente, para nós, muitos desses jovens podem estar sendo incentivados a utilizar-se de drogas, de álcool, dentro de casa. Como que se daria isso? Quando ele tem ali à sua disposição álcool, cigarro, medicamentos. Então, muitos jovens começam esse vício através de substâncias que encontram dentro da sua própria casa, como aquelas. Tem alguns medicamentos para emagrecimento que, quando utilizados em uma dose diferente, podem ser considerados droga, porque nós sabemos que a droga ela pode ser tanto medicamento como uma substância maléfica, dependendo da forma como ela é ingerida, da sua quantidade, né? Então, como agir com esse dependente? A primeira coisa é isso, é não rejeitar, entender que ele é um doente, não fugir do problema, não podemos pegar e... eu jamais podemos dizer, eu desisto do meu filho. Eu desisto que ele não tem jeito. Essa é uma frase bastante equivocada, porque nós somos todos espíritos em evolução, por mais que essa evolução seja muito lenta, que nós aprendamos muito pouco e que, por mais que nós possamos não conseguir nos livrarmos totalmente de uma vicissitude em uma existência, mas se nós conseguirmos nos libertar um pouco, nos melhorarmos, já estamos indo em direção a essa perfeição relativa à qual estamos destinados. Então, não fugir do problema, conhecermos os fatos e procurar orientação adequada. Jamais maltratarmos, jamais humilharmos, maltratarmos, mas sim, nós temos que fazer com que ele saiba que é responsável pelos seus atos. Porque alguns dizem assim, mas a minha mãe era isso, por isso eu me drogo. Meu pai era isso, por isso eu me drogo. Meus pais são separados e por isso eu me drogo. Essa é uma desculpa bastante esfarrapada, podemos usar esse termo, porque a partir do momento que nós temos uma família que possa ser desestruturada, que possa ser desarmonizada, mas a partir do momento que nós crescemos e que somos pessoas inteligentes, que somos espíritos inteligentes que raciocinam, que nós temos condições de lidarmos com as questões familiares e com as questões que possam ter nos prejudicado, nos causado algum comportamento, algum trauma, alguma coisa que o valha, nós temos condições de lidar com isso. Se não estiver sendo muito fácil, se estiver sendo difícil demais, então nós procuremos ajuda, mas não podemos culpar qualquer outra pessoa pelas nossas falhas, a não ser nós mesmos. Então, a outra observação que nós trazemos aqui é que não basta controlar o uso, não basta diminuir, né? Muitas pessoas que são tabagistas, eu fumava 2 carteiras de cigarro, agora eu estou fumando só meia por dia. É um paliativo, tudo bem, mas nós temos que cortar, porque quando se trata de uma droga química, nós temos que eliminar ela da nossa vida. Temos que tratar um vício como um vício. Claro que algumas substâncias precisam ser eliminadas do nosso organismo de forma gradativa com o devido tratamento médico para não causar então um choque, alguma coisa que seja
muito prejudicial, que possa causar até mesmo o desencarne da pessoa. Então, essas drogas mais fortes, os casos mais graves, é necessário um auxílio do profissional médico, uma internação, né? No caso, uma medicação paliativa para que o organismo consiga se readaptar. E essa necessidade de tratamento nós temos que ter a consciência. Ou seja, não adianta ficarmos censurando, fazendo sermões, nem ficar chovendo no molhado com esse jovem, né? Mas trazer a consciência sem super proteger, e temos que ter essa serenidade de ver o jovem sofrer as consequências dos seus atos e, e deixarmos que ele cresça. Porque nós não podemos fazer tudo pelos nossos filhos, não podemos proteger nossos filhos do mundo, não podemos proteger nossos filhos de crescerem, de sentirem a dor. Nós não vamos ter como fazer isso, tá? Então, nós temos que dar a orientação, deixá-lo sentir a sua responsabilidade, dar todo o amor, suporte e amparo, mas essa responsabilidade, essas consequências ele vai ter que passar. Não podemos ameaçá-lo e não podemos ou não devemos esconder que estamos buscando ajuda. Ou seja, algumas situações de familiares que estão frequentando consultórios psiquiátricos, psicológicos, para saberem como agir às escondidas do filho, para que o filho não se sinta desconfortável, ou estão buscando mecanismos para uma internação, alguma coisa que o valha sem que ele saiba, para que ele talvez não fuja, né? Então, todos nós sempre buscamos fazer o melhor que podemos. Por vezes, nós estamos equivocados em qual caminho que é o melhor. Então, é importante essa orientação no sentido de não esconda que está buscando ajuda. Diga que está agindo nesse sentido. Também manter a serenidade, analisar todas as possibilidades de ajuda e encorajar as atividades benéficas. Porque quanto mais nós fazemos coisas úteis, coisas boas, quanto mais nós lemos livros edificantes, consumimos conteúdos edificantes, ou seja, deixamos lá o nosso. Tem pessoas que passam o dia inteiro com a televisão ligada para sentir que está acompanhado, né? Por que não deixar então em exposições doutrinárias, né? Coloca a oração dominical. Quanto mais nós envolvermos as boas vibrações no nosso lar, nos envolvermos com atividades benéficas, menos tempo vai sobrar para ficar cultivando a tentação ou dando ensejo à tentação. É importante que nós também, enquanto familiares, não tenhamos culpa, ansiedade e consigamos manter uma distância emocional, porque se nós deixarmos o nosso emocional fragilizado, nos envolvermos emocionalmente demais, não vamos conseguir ajudar, vamos ficar enfermos junto. Vamos ficar com depressão, vamos ficar tendo que tomar medicamento e coisa e tal, e buscando ajuda para nós. Na verdade, quando há um caso desse na família, a família toda fica envolvida, toda a família é abalada, tem que se reestruturar, e os auxílios psicológicos, né, terapêuticos ou espirituais são para toda a família. As outras diretrizes que vêm no nosso trabalho é: proteja-se, não permita agressões, não permita que o explore. Ou seja, nós não podemos, enquanto queremos fazer o melhor para o nosso filho, permitir que ele nos explore ou que faça chantagens emocionais, porque o amor não pode existir sem justiça e disciplina. Para ajudar o dependente a se tratar, o mais importante são os familiares, né, que possam os familiares todos se envolverem e aprenderem tudo o que puderem a respeito do problema, compreenderem todos que o dependente tem que parar,
porque senão ele vai continuar piorando. E se a gente espera que ele decida se tratar, é muito arriscado, porque uma ladeira abaixo. Então, quanto mais ele se envolve, mais difícil vai ficar depois a recuperação. O mais difícil da recuperação é que ele compreenda que é um dependente, que precisa de ajuda, que precisa se tratar. Isso está para quem se interessar na Revista do Alcoolismo de Donald Lazo, doutora Jaque Silveira. E para nós finalizarmos esse trabalho, uma reflexão. Se o drama adentrou no teu lar, não fujas dele procurando ignorá-lo, nem te rebeles assumindo atitude hostil. Conversa, esclarece, orienta e assiste os que se tornaram vítimas, procurando os recursos competentes da medicina como da doutrina espírita, a fim de conseguires a reeducação e a felicidade daqueles que a lei divina te confiou para a tua ventura e a deles. Está na obra Após a Tempestade, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. Então, que nós possamos ficar com essas reflexões e que possamos sempre, guiados pelo amor, pelo exemplo de Jesus que nunca julgou, jamais julgou, sempre apenas amou e ajudou e trouxe a sua palavra confortadora para todos que dela precisaram. Então, que fiquemos todos com muita paz e até a próxima semana com o módulo 4 que falará sobre depressão. Muita paz a todos e obrigada.